Shalom, shalom, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, estamos em um outro ambiente hoje, amém? Mas nós queremos que o nosso Deus, ele vai receber esse culto, vai receber essa adoração. E nós queremos aí trazer, nós estamos no 32º, no 42º dia da contagem do homem, e nós cremos que o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes no nosso meio. Ele está operando a nosso favor e verdadeiramente aquilo que nós temos buscado, nós vamos encontrar. Eu creio que estamos encontrando dia após dia aquilo que o Senhor tem procurado derramar sobre as nossas vidas. E estaremos pacificados, estaremos em outro lugar de glória. Amém. Amém. Vou contar um segredo. Isso aqui é truque para cabelo que não foi lavadinho. Glória a Deus, graças a Deus pelos recursos do céu, não é? Aleluia, o Senhor nos abençoou para manter a aparência em dia, não é? Glória a Deus. Então, aí, né, voltando, eu creio que o Senhor tem nos dado esse homer da presença de Deus, essa medida da presença de Jesus Cristo, para que possamos ir adiante, para que possamos deixar para trás as coisas que para trás ficam, de maneira resolvida, não num esquecimento vazio, tolo, sem tratar aquela pecaminosidade, aquela plantação maligna que tantas e tantas vezes fazemos, e daqui a pouco aquilo bate na porta, e nós, ao invés de estarmos pacificados com aquilo se levanta para nos trazer condenação, trazer dúvidas, nos paralisar. Então, eu creio que o Senhor está nos chamando para pacificar o nosso passado nele, o príncipe da paz, através do perdão, através da confissão de pecados, e começarmos a caminhar, irmos adiante, totalmente livres das amarras do passado, porque o nosso futuro, ele é cheio da glória de Deus, porque ele fala na sua palavra, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Então, nós cremos que o Senhor tem trazido pensamentos de glória para nós, para que nós não fiquemos presos, nem embaraçados com aquilo que foi feito no passado. Em nome de Jesus, deixa eu pegar meu papelzinho aqui, não é? Aleluia. Graças a Deus. Então, amados, eu creio que o Senhor está trazendo um tempo para nós, onde nós vamos entender muitas coisas. E para esse 42º dia da contagem do Homer, o que Deus colocou no meu espírito, eu estava falando com o pastor Alexandre, em relação de que a nossa vida, quando tomamos posição diante do Senhor, acontece alguma perturbação, algum alvoroço, por dentro e por fora. E aqui em Atos, capítulo 17, nós vamos ver um alvoroçar produzido por demônios, a carne, a resistência à palavra de Deus, uma manifestação verdadeiramente que vem para confrontar e afrontar a pertinência do que Deus está fazendo a favor das nossas vidas. E isso pode ocorrer por fora das nossas vidas e por dentro das nossas vidas. Porque a cultura que está dentro de nós, ela também perturba, ela também se revolta, ela também não quer que aquilo que o Senhor está trazendo como uma cultura do reino dos céus venha se estabelecer dentro de nós. Então, tem uma resistência dentro de nós. Nós queremos hoje falar que aquilo que estamos recebendo da parte de Deus vai alvoroçar muitas coisas dentro de você e fora de você. Mas fique firme. O Senhor vai trazer a vitória. E aqueles que se levantaram para se manifestar aqui, como diz aqui, no aerópago que o Paulo estava pregando, eles trouxeram ali e falaram, esse cara é um tagarela, ele não tem nada para oferecer. Mas Paulo faz um discurso ali de impacto. Paulo fala a respeito do Criador, do possuidor de todas as coisas. Sim, sofremos alguns ataques malignos, ataques pesados, amados. Como Paulo, depois nós vamos ver que Paulo sofreu ataques pesados, não é? Eu creio que numa dessas experiências aqui, quando esse povo começou a se levantar verdadeiramente através da sua cultura grega ali, eles se levantaram para matar Paulo verdadeiramente, e ele ficou mesmo. Eu creio que talvez nessa perseguição aqui, nesse povo, nessa cidade, nessa localidade, ele tenha ido até o terceiro céu, num possível desfalecimento do seu corpo físico, porque ele foi severamente atacado ali naquele lugar. Então, o Senhor está nos chamando, haverá confronto, haverá combate. Agora, qual o lado nós vamos seguir? Aquele lado de entrarmos em paz com os homens, mas permitimos que o contristar do Espírito Santo venha contra nós, o dura coisa, recalcitrales contra os aguilhões, venha contra nós, ou estaremos em paz com Cristo, o seu reino, o nosso Deus, e teremos força, coragem e ousadia. Shalom, shalom, pastora Rosemary. Então, nós vamos ter ousadia de caminharmos no Senhor para permitir que esse alvoroço
da parte do reino dos céus, venha se estabelecer nas nossas vidas. Amados, essa contagem do Homer, eu creio que o Senhor está trazendo uma decisão firme. A que reino nós vamos seguir? Porque temos denunciado na nossa rede, no nosso ministério, morra, e naquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia, não é? Dentro daquilo também que é do apóstolo Éder Gregório, o que temos falado a respeito dos cultos mistos. E aqui nós vemos o confronto de um culto que verdadeiramente era feito a um Deus, e aí Paulo chega explicando a respeito do Deus desconhecido. Então, nós estamos num momento de decisão, 42º dia, é um momento de decisão, é um momento onde você e eu vamos ter que nos posicionar, falar, não, Jesus Cristo é o Senhor, ou nós vamos nos posicionar, Baal é Deus. Então, o Senhor tem falado aqui, e através da violência com que os argumentos de Paulo foram rechaçados, nós precisamos entender que por dentro de nós há argumentos poderosíssimos que rechaçarão a palavra do Cristo vivo. O argumento, às vezes, da culpa, do eu tenho razão, da autojustiça, o argumento da falta de perdão, o argumento do orgulho, o argumento das estruturas muito bem formadas dentro de nós, eles virão contra nós para resistir ao poder da palavra. Mas Paulo estava se manifestando, e veja aqui o que esses homens falam. Aqui, ó. Vamos começar do versículo 1, Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, sendo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu estou vos anunciando, rei. Onde tem chegado o anúncio de que é o Cristo Jesus dentro do teu coração e no meu coração, e veja o que vão falar. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Se chegaram ali aquilo que Paulo estava anunciando juntamente com Silas, não é se chegaram, porque entenderam que verdadeiramente o Cristo estava sendo anunciado e era verdadeiro. Mas para frente nós vamos ver que havia alguns crentes que iam conferir com a palavra de Deus. Não apenas ouviam, mas iam e tinham uma nobreza de falar, não, verdadeiramente isso que eles estão falando é verdadeiro, porque concorda com a Escritura, concorda com a minha Torá, concorda com aquilo que Deus já anunciou nos profetas. Então, teve um povo que foi nobre o suficiente para descobrir que, pela palavra de Deus, eles examinando as Escrituras, aquilo que estava sendo falado era verdadeiro. E nós estamos fazendo uma parte. Nós estamos num tempo em que precisamos fazer a checagem pela Escritura, porque os dias são maus, o adversário tem se levantado para enganar, se possível for, até os eleitos. Então, que o Senhor nos guarde dos enganos, das heresias, das manifestações das trevas que têm procurado se insidiar no nosso meio. E, infelizmente, muitas igrejas têm sido contaminadas por essas heresias. Mas veja aqui, aí depois, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, a perseguição, querido, vai começar contra nós. Estamos falando profeticamente para a igreja de uma maneira geral, mas estamos falando também para o contexto da nossa vida, por dentro de nós e por fora de nós, nossa realidade imediata e a nossa realidade dentro de nós. Algumas coisas dentro de nós vão se estribar e vão falar, não quero isso, é uma realidade diferente para a minha vida e eu não quero essa cultura. Isso vai se chamar baluarte, isso vai se chamar fortaleza, isso vai se chamar sofisma. Aquilo que vem com aparência de verdade, mas é mentira de Satanás. Então, aquilo se levanta contra a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz para nós, anulando nós os sofismas, nós anulamos. O Senhor vem com a sua palavra viva, verdadeira, e Ele vai derramando essa palavra a nosso favor, e essa palavra vai trazendo a verdade e ela vai cortando. E aí nós vamos ter que decidir se nós vamos ficar com aqueles que anunciamos. Olha, tem uns homens que estão chegando, olha o que eles falavam da palavra que Paulo trazia. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, esses que transtornaram o mundo, chegaram também aqui. Então, às vezes, eu e você vamos ser chamados de transtornadores do mundo, por causa da nossa postura, por causa da nossa resiliência, por causa de sermos coluna e baluarte da verdade nesse tempo do fim. Mas o Senhor está falando hoje para nós, se você deixar eu te transformar por dentro e for coluna e baluarte da verdade para si mesmo,
eu vou modificar. E a turma que está ao teu redor não conseguirá te calar, não conseguirá fazer você retroceder, ainda que seja apedrejado depois, ainda que venha uma grande perseguição, ainda que aqueles que não entendem aquilo que você está falando, por mais que você fale, eles não querem entender. Tem um hino da Renascer Price, eu não lembro o nome, mas a ministrante, a pastora, ela fala assim, não adianta ficar falando, porque não quer entender. Então, existem muitas coisas que vão acontecer conosco que as pessoas não querem entender. Elas querem permanecer no próprio erro, elas querem permanecer naquilo que verdadeiramente é o desejo do seu próprio coração. Hoje, num determinado lugar, estávamos fazendo uma pauta a respeito de coração obstinado. Corações tão cauterizados pelo pecado que não querem saber de nada, teimosos. Um coração que não quer a mudança que o Espírito Santo de Deus tem para trazer em nós. Mas o Senhor está falando, olha, se você comer a porção que eu tenho para você, eu vou ajudar você a sair desses lugares. O adversário tem procurado lançar contra a terra, a humanidade, de uma maneira geral, um espírito de medo e intimidação. Mas o Senhor, ontem, estava num lugar de culto, eu fui ver nosso filho Mateus pregar, ali no lugar onde ele está, e ali no meio do louvor o Senhor falou para mim, eu quero que você promova no meio do meu povo a possibilidade de eu rugir no meio do meu povo, ou seja, santifiquem-se, porque amanhã eu vou fazer milagres no vosso meio, santifiquem-se, tome posição, porque eu quero usar a voz de vocês, para que a voz de vocês seja o som do rugido, porque falou o Senhor, quem não profetizará? Rugiu o Senhor, quem não vai fazer algo tão tremendo que é soltar e liberar a voz de Deus? Deus está contando com essa geração aqui, e é comigo com você que está ouvindo essa palavra e vai ouvir depois, para que nós estejamos em posição, que Ele possa trazer o rugido, que venha impactar as trevas. Deus não está esperando para essa geração um povo intimidado, um povo acovardado, um povo cheio de medo daquilo que se possa acontecer com você e comigo, até no nosso físico. Porque Paulo passou por problemas no seu físico, depois disso ele foi apedrejado, e aquele povo ficou gritando grande diante de Efésios, mais para frente um pouquinho você vai ver ali, o povo se rebelando contra a vida de Paulo, e a partir disso ele teve que ir apelando, até chegar lá para poder pregar aqueles que o Senhor tinha designado a carreira que lhe está proposta. Essa é a caminhada da igreja. As viagens missionárias de Paulo, nessa aqui que eu estou falando, representa exatamente o perfil da igreja desses dias. O Senhor tem muita gente para salvar e vai precisar da minha intrepidez, da tua intrepidez, para poder falar àqueles que o Senhor tem para arrebatar o coração desses lugares de trevas, desses lugares de ignorância espiritual. Veja que fala aqui, ó, no 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É disso que Deus está falando. É disso que Deus está falando aqui no meio desse discurso de Paulo a Atenas, a esse povo aqui que estava corrompido, que estava totalmente perdido na sua manifestação de idolatria. Tantos altares a tantos deuses. Paulo não teve nenhum medo. Talvez você e eu tenhamos que levantar a nossa voz no meio de altares de idolatria, no meio de altares de feitiçaria, mas Deus está falando, se você estiver alinhado com a minha palavra, estiver alinhado com o meu espírito no lugar certo, na hora certa, ainda que tudo te pareça contrário, até dentro de você, eu vou rugir. E as estruturas serão abaladas, ei. E aquilo que eu preciso fazer para chegar no lugar onde a minha palavra precisa chegar, eu vou providenciar. Agora, nós precisamos de uma igreja posicionada. Nós precisamos de uma igreja que olha as circunstâncias, observa, faça ali o seu mapeamento do que está acontecendo. Mas depois não vamos temer, porque as más notícias são muitas, e o adversário quer fazer as más notícias avolumar. Tragédia no Rio Grande do Sul, tragédia no mundo inteiro. Você abre aqui o computador para mexer em qualquer coisa, você vai ver, é na Indonésia, é na China, é não sei mais aonde, em lugares, até em Dubai, que nem chovia, choveu e alagou aquele lugar cheio de riqueza, cheio de coisas tão modernas, cheio de apartamentos e lugares riquíssimos. Choveu, sabe por quê? Porque Deus é soberano. Ele humilha a sabedoria dos sábios. É ele que movimenta todas as coisas. E às vezes o homem, amado, ele quer colocar que a sua sabedoria que está governando é mentira. Às vezes nós olhamos para as tragédias e falamos, será que Deus está de braço cruzado? Não, Deus tem a sua própria agenda. Satanás, ele vem aí rugir, fazendo de conta que ele é leão, e ele fala,
É a minha agenda que vai se cumprir a 2030, é a minha agenda que vai se cumprir. Mentira! A agenda que vai se cumprir é a de Apocalipse, é a agenda de Daniel, é a agenda de Ezequiel, é a agenda daquele que o Senhor tem anunciado na sua palavra, e o adversário verdadeiramente será subvertido. Ele será colocado no lugar dele, que é debaixo dos pés do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas para isso ele conta com o corpo de Cristo na terra, você e eu. Então, o envolvimento, ele vai trazer um alvoroço na sua vida. E nós, como filhos do Deus vivo, precisaremos decidir de qual lado do alvoroço nós vamos estar. Em qual lado você vai querer estar? Daquele que fala, não me toque, não me rele, porque eu sou um crente, mas eu prefiro ficar enrostido. Ou nós vamos ser daqueles que mostram a sua cara, mostram a sua voz, levantam a sua voz e vão dizer verdadeiramente, o Senhor Jesus é Ele que reina, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que se movimenta sobre toda a terra, é Ele que opera prodígios, maravilhas e sinais. Ou nós vamos dizer, não, vamos ficar com esse povo do lado de cá, porque eu vou ser apedrejado. O Senhor está te chamando e me chamando, envolva-se comigo, porque eu quero uma igreja que dê condições, somos voz de Deus na terra. Sim, pastora Margarida. Uma igreja que lhe dê condições dele rugir na terra. Agora, para ele rugir na terra, ele vai precisar rugir na terra do meu coração e do seu também. Demolindo toda a estrutura adâmica, maligna, demoníaca, nós vamos precisar dar espaço para a voz do Senhor. Nós vamos precisar nos envolver mais profundamente com ele. A voz do Senhor está te chamando, suba para cá. E foi muito bonito ontem, na hora do louvor, daquele lugar onde eu estava, o Senhor falando ao meu espírito, eu quero que você treine o meu povo, capacite o meu povo a estar verdadeiramente preparado para que eu ruja no meio deles. Eu fiquei ali, amados, em adoração diante do Senhor. Sabe por quê? Porque temos visto as más notícias. Mas o Senhor tem falado firmemente, o meu povo, se ele... naquele lugar que eu estava, era como se houvesse uma opressão tão grande contra aquele lugar para que o povo ficasse intimidado. E não é diferente contra a nossa vida e a tua vida. Contra a minha vida e a tua vida. Não é diferente. O adversário quer que nós fiquemos intimidados. Nossa, é muita tragédia, é muita coisa ruim. O adversário mesmo é muito grande. Eu já contei o testemunho para vocês. Quando eu fui ler O Trono sobre Tronos, daquele profeta, o Davi Rebolo, o Senhor falou para mim, eu quero que você leia esse livro. E eu fiquei por 3 dias só lendo o livro, jejuando e orando. Terminando de ler, fiquei impactada, cheia de medo, cheia de temor. Falei, meu Deus, eles são muito organizados. E Deus vinha a mim e falava, organizados não é? Eu falava, é. Poderosos não é? Eu falava, é. Estava apavorada. Mas o Senhor trouxe uma palavra. Mas fui eu que os criei. Eu ainda sou maior que eles. Aquela palavra tirou todo o medo do meu coração. E eu quero te deixar essa palavra hoje, em nome de Jesus, para que nós saibamos quem somos, a quem pertencemos, de quem é a nossa verdadeira filiação. O Senhor está falando para mim e para você, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o possuidor de todas as coisas, como a irmã Geni falou na quinta-feira. Ele é o nosso Deus, e nós precisamos entender que Ele vai à nossa frente, que Ele está, sim, arvorando bandeira a nosso favor. Se nós continuarmos firmemente naquilo que o Senhor tem falado conosco, sendo crentes como esses de Bereia, confirmando a palavra, com a palavra, discernindo o Espírito, e continuar entendendo que Deus é maior do que todas as coisas, nós verdadeiramente teremos vitória. Agora, se a má notícia estiver chegando e nós permitirmos que haja um abalo no nosso coração, nós nos encolhermos e falarmos, ai meu Deus, e agora o que será? Mas o Senhor está te chamando para fazer, como lá em Salmos está escrito, firme está o meu coração quando as más notícias chegam. Então, quando as más notícias chegam, ainda que num primeiro momento nós levamos daquele choque, aquele impacto, Deus está falando, ei, se levante, reaja e comece a se posicionar de acordo com aquilo que eu tenho falado, de acordo com aquilo que eu tenho dito. Talvez, amados, nós estejamos impressionados, como Abacuque ficou impressionado ao ouvir aquilo que o Senhor falou que estava para fazer. Meu coração tremeu, eu fiquei abalado. Senhor, que coisa terrível. Mas aquele homem também falou, no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos, aviva a tua obra. No meio dos anos, faze-a conhecida. E aquele homem foi, ainda que a figueira não floresça, ou que o fruto da vide minta para mim, eu me levantarei, eu adorarei, eu andarei nos lugares altos, eu serei como a corça, o Senhor me faz andar nas alturas, e ainda que tudo pareça difícil, o Senhor será por mim. Amados, Deus está te chamando, qual o posicionamento? Há um mover de Deus, há terremotos de Deus por dentro de você,
Alvoroço por dentro de você e há alvoroço por fora de você. Sabe por quê? Porque Deus está querendo expander domínio. Ele está querendo usar a minha vida e a tua vida para que nós tenhamos aumento de domínio. Firma bem as tuas estacas, estende bem a tua corda, faz com que a lona que está sobre a tua vida, a cobertura que está sobre a tua vida, fique firme, fique firme. Aleluia, sim, eu tenho, acho que eu tenho PDF, mando, leia com muita prudência, muito cuidado, é um livro forte de batalha espiritual, amém? Mas leia sim, se o Senhor está te mandando ler, leia, e entenda que lá no final Deus vai falar, eu sou maior do que tudo isso, fique tranquila, eu ainda sou soberano no meu trono, não há pânico, eu ainda estou assentado neste lugar, eu não perdi a soberania de nada, de absolutamente nada. Às vezes, como igreja, nós estamos apavorados, mas o Senhor está falando hoje para nós. Ei, se vocês quiserem ouvir a minha voz, deixa eu abalar você por dentro. Deixa eu trazer as suas estruturas de autopiedade, de vitimismo, de achar eu não sou nada. Venha e peça para mim, para que eu levante dentro de você uma estrutura forte, para que nós não neguemos o nome do Senhor. Deus fala lá na sua palavra, lá em Apocalipse, olha, eu sei que você tem pouca força, mas você não negou o meu nome, eu vou fazer você coluna do meu santuário. Talvez você e eu estejamos tão intimidados com a nossa pouca força. Senhor, eu sou muito fraquinho, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E o Senhor está falando, eu sei. Ah, como eu sei que você é fraquinha. Ah, como eu sei que você não pode. Ah, como eu sei que você não é. Mandar, tocou. Mas por quanto você não ser, eu sou por você. Falando, ok. Eu sou por você. Deixa eu ser por você. Candai. Paulo podia dizer, olha, eu faço até mais coisas que muita gente, mas não sou eu quem faço, é a graça de Deus. É a graça de Deus que opera através de mim. Então, o Senhor está te chamando hoje para fazer as coisas grandes através de alguém, e somos nós. Somos nós. Então, que nós possamos manifestar como Abacuque e Amós, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 3, que vai falar a respeito de quem é o Senhor. O Senhor está te chamando e me chamando para crer no que Ele é, para crer naquilo que Ele faz. Se eu conseguir achar Amós aqui, amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Aqui achei. Glória a Deus, está aqui. Amós, capítulo 13, é um dos meus versículos favoritos, porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz das manhãs trevas e pisa os altos da terra. Senhor dos exércitos. Senhor, Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Eu gosto muito dessa palavra. Deus dos exércitos é o seu nome. O Senhor é o Deus dos exércitos e às vezes nós estamos com medo, porque estamos vindo os carros de guerra, os tanques de guerra virem cavalgando, já vencemos os homens, agora já estamos combatendo aqueles que vêm a cavalo. Às vezes o nível de guerra seu já aumentou, como o meu aumentou, talvez o seu também já tenha aumentado, e o adversário está falando, eu vou te tragar, eu vou comer com palitinho, o Senhor está falando, ei, eles têm pai, ei, eles têm pai, eles têm rei, o Deus dos exércitos, o Senhor, é o nome dele, eles têm pai, eles continuam debaixo da minha cruz, eles continuam debaixo do meu sangue, ei, continuem, 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 se levantem, se preparem, andar, rebaixir, porque essa terra, ela está corrompida, pervertida, e ela está destinada ao fogo. Mas nós não estamos destinados ao fogo, não esse fogo, não o fogo consumidor, não o fogo que vem para nos devorar, aqueles que estão ao nosso redor e que são parentes de Satanás, seus demônios, não é esse fogo, porque Deus não preparou o inferno para os homens, ele preparou para Satanás, seus demônios, mas os homens que se parecerem com Satanás vão para este lugar, mas sobre nós, não, resplandecente nasce a poderosa glória do Senhor. O Senhor precisa trabalhar na minha vida e na tua vida, para que o nosso coração, como eu disse, esteja firme, muito firme, naquilo que o Senhor tem convocado as nossas vidas como um exército na terra. Eu ouço um barulho, oh, xiribatoku. Eu ouço barulho, oh, tecalanda. Eu ouço o galopar dos cavalos, urabatoku. Eu ouço o leão rugir, udakatokomanarebati. Eu ouço remando, kekashia. Eu ouço halashi. Mas nós, como povo de Deus, precisaremos estar posicionados. Que o leão ruja, uriando que carrachia. Nós precisamos nos envolver com esse rugido dentro de nós. Deixa o alvoroço sair, deixa o alvoroço se manifestar. Pastora, mas está muito difícil, está um turbilhão aqui dentro, está uma guerra aqui dentro. Deixe, porque o Senhor está fazendo paz dentro de você.
Ele provoca a guerra para poder suscitar dentro de você um ambiente de paz. Ele está falando, tudo que faz guerra, a minha palavra dentro de você, eu vou arrancar. Tudo aquilo que resiste a minha palavra dentro de você, eu vou tirar. Então, fique em paz na guerra, continue me adorando, continue ficando da minha presença, porque conforme vocês ficam na minha presença, eu vou modificando vocês, é de pé em pé, de glória em glória. Não é naquilo que vocês fazem, é naquilo que eu fiz. Não invertam isso, porque senão vocês vão ter problemas de andarem sobrecarregados, pesados, porque vocês vão querer fazer uma obra que só eu posso fazer. Então vá para a minha presença, não vá para as obras sem a minha companhia, tome a minha companhia, pegue o meu conhecer, pegue aquilo que eu sussurro para você, e aí você vai para as obras, porque aí o Senhor vai te ajudando, decida bem aqui, decida bem ali. O Senhor esses dias falou comigo, você não espera a minha voz chegar para você resolver o problema. Quantos de nós estamos querendo resolver o problema sem que a voz do Senhor chegue? Não é? Às vezes nós queremos resolver o problema sem a voz do Senhor chegar. Não, pastora, mas é que eu já sei. Mas ela é revelada ao teu coração? Aquilo se formou como realidade dentro de você? Ou é um conhecimento ainda mental? É só um conhecimento mental. E aí nós queremos ir na força do nosso braço para fazer alguma coisa. O Senhor vai falar para mim e para você. Filho, filha, fique mais um pouco na minha presença. Fique mais um pouco, deixa essa palavra se tornar viva. Deixa ela se tornar um grão cheio dentro de você. Porque aí, quando você for, eu não estarei pela metade. Porque esse adversário que peleja contra você é um fundamento inteiro. E eu preciso ter um fundamento inteiro dentro de você para que eles possam bater-se um de frente com o outro. E aí a minha palavra vai esmiuçar a penha do teu coração. E você vai dar crédito para mim e não para ele. Então, um grande problema nosso provavelmente seja falta de tempo de comunhão com Deus, onde o rosto dele vem sobre nós e ele começa a nos iluminar, 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 e nós falando para Deus, é verdade, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. E aí, conforme nós vamos dando razão para Deus, nós vamos saindo daquele lugar e vamos falando para o diabo, eu não te quero mais. Carne, eu não te quero mais. Então, o Senhor está tratando conosco, amado, para nos chamando, venham, venham, venham se envolver comigo, venham buscar a minha presença. Sabe, amados, eu estou feliz com o momento espiritual que estamos vivendo. Ah, pastora, mas você não tem visto quanta má notícia, quanto sonho ruim, quanta visão ruim, quanta coisa ruim que está acontecendo? Sim, eu tenho visto. Sim, eu tenho ouvido as más notícias, mas também eu tenho ouvido o rugido do meu Deus, do meu leão, andar. Eu tenho visto, eu tenho ouvido o ria. Eu tenho visto um Deus, eu não sei se eu já falei aqui, eu creio que eu já falei aqui, um Deus que eu fui orar por uma irmã determinada e eu vi aquela nuvem tão grande, tão grande, tão grande, que tudo que eu conseguia ver era branco, de um branco maravilhoso, era celestial, e eu vi aquele branco empurrando a irmãzinha para trás dele, para trás daquela glória, e eu sabia que aquela glória era a cruz do nosso Cristo, no qual ele venceu, e Deus estava falando, ei, anuncia aí para eles, que estão ao redor dela, que querem tragá-la para a depressão, para os lugares mais terríveis, anuncia para eles que ela tem Pai. Então, aquilo, amados, eu peguei para mim mesma também, e eu quero transferir para você. Talvez eu já tenha falado aqui neste lugar, mas eu quero te dizer, nós temos Pai. E talvez nós estejamos demais de acovardados no meio dessa situação. Talvez estejamos demais de acovardados no meio das más notícias que têm chegado até do seu próprio coração. E o adversário falando para você, você não tem mais solução. Você não sabe que você não consegue vencer esse pecado. Você não sabe que você não tem força e você não tem poder. Você não sabe que você é fraquinha. Mas o Senhor tem outra palavra a teu respeito e ao meu respeito. Ele está dizendo, eles têm Pai. E o pai deles é poderoso. Olha para a genética deles. Deus vai falar isso para o adversário. Olha para a genética deles. Tem um Cristo lá, tem um Mashiach lá, tem um Redentor lá, tem um Cordeiro lá, tem um sangue lá, aleluia! E também, depois de ressuscitado, tem um leão lá. E eu e você vamos ter que decidir com qual manifestação nós vamos ficar. Paulo, ele teve que decidir. Ele chegou verdadeiramente transtornando aquele lugar. E ele teve que decidir. Paulo e Silas tiveram que decidir. E as pessoas que foram se decidindo por aquela pregação, eles tiveram que, um a um, tendo que se decidir qual lado da, como que eu posso dizer, entre aspas, confusão, do alvoroço, da perturbação, eles teriam que ficar. Eles tiveram que decidir isso. Algumas dessas irmãs, esses cargos aqui, essas pessoas distintas da sociedade, eles tiveram que decidir.
talvez serem rejeitados, talvez serem perseguidos, talvez serem apedrejados, talvez serem lançados fora daquela cidade, mas eles colocaram verdadeiramente a fé naqueles que eles decidiram que ele era o Salvador. Então, hoje, você precisa decidir, ele me salva, mas ele também é meu Senhor, e eu vou viver debaixo do senhorio dele, ainda que me custe tudo. Deus está chamando a sua igreja para um lugar mais alto, para um lugar de entrega total. Você está disposto? Você está disposta a passar na rua e alguém falar, está lá o retrógrado, está lá o crente quadrado, tal igreja faz. Tal igreja aceita casamento homoafetivo, tal igreja é inclusiva, ela aceita isso, aceita aquilo, qual igreja usa tal estratégia. E você e eu, como vamos nos comportar? Qual será a palavra da nossa boca? Será que nós conseguiremos dizer, como Jó disse, ainda que ele me mate, eu sou dele? Então o Senhor está te chamando. Há um rugido dentro de você. Ele está só esperando nós organizarmos a nossa estrutura para que ele possa rugir com mais força, com mais potência, com mais glória, com mais vida, com mais amor. Em nome de Jesus. As pessoas precisam muito de amor, amados. O Senhor está precisando de pessoas que tenham compaixão. Compaixão tal que eu possa lhe dizer, olhando nos olhos, a verdade que elas precisam ouvir. O Senhor está chamando a minha vida e a sua vida para um tempo de santificação na presença dele. E falarmos aquilo que as pessoas precisam ouvir. Com compaixão, com empatia, mas a verdade precisa prevalecer nos nossos lábios. Amém, queridos? Então, hoje, essa palavra, se envolva com Deus, busque a presença de Deus, não se intimide, em nome de Jesus. Não se intimide. As más notícias, amados, elas têm, como que eu posso dizer? Elas vão aumentar. Nós não temos um quadro muito bom pela nossa frente. Elas vão aumentar. Porque temos visto o nível de sacrifício que tem permeado a terra de uma maneira geral. São muitos tipos de sacrifícios, portais malignos estão sendo abertos, as ativações malignas estão acontecendo. Uma vez, uma irmã foi à cidade de São Paulo e ela viu ali um rapaz vendendo droga para o outro, não é? E ela falou, Senhor, que coisa terrível aqui no meio do dia, os soldados de Satanás aqui fazendo a sua obra no meio do dia. E ela muito se entristeceu, se contristou diante do Senhor. Não passou muito tempo, tinha um jovenzinho na esquina também, distribuindo folhetinhos do Senhor, inclusive deu um para ela. Ele falou para ela, eu ainda tenho os meus soldados na terra. Você pode crer nisso? O Senhor ainda tem os seus soldados na terra. Ainda o Senhor tem levantado Elias na presença dele. Ele tem ainda os 7.000 que não dobraram seus joelhos, 7.000. O 7 é o número da plenitude de Deus. Ele tem uma plenitude aqui na terra que é interessante para ele. Ele não vai perder nada. Ele é o soberano Deus. Ele é o tremendo Deus. E eu quero, em nome de Jesus, que você deixe essa mensagem fixar no teu espírito de maneira poderosa e mude toda a circunstância. O nosso Deus é mais forte. Nosso Deus é mais forte. Não importa, amados, nosso Deus é mais forte. Comece a crer para a eternidade. Creia para a eternidade. Os nossos dias aqui, 70, 80 anos, é enfado. Comece a crer para aquilo que você está semeando nessa terra é para a eternidade. Em nome de Jesus, vamos deixar de ter medo. Vamos deixar de andar apavorados com as notícias de Satanás, porque há uma eternidade com Deus preparada para nós. E enquanto esses outros aqui que estão perturbando aquilo que é a verdadeira palavra de Deus, aquilo que vem do coração de Deus, esses se verão com o próprio Deus. Nós não precisaremos ir contra eles, não. Nós iremos contra os demônios, contra principados, potestades, iremos contra aqueles que querem se manifestar no lugar de Deus. Esse sim, o Senhor vai nos dar graça. Agora, contra os homens, o Senhor dará cabo deles. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor, para aquilo que lhe aprouver com cada um deles, porque há um coração dentro desses homens que o Senhor quer salvar. E essa parte não é nossa. Julgamos o certo e o errado, não julgamos motivações. Amém? Tenha cuidado na hora de executar o seu julgamento. Julgamos atitudes. Não, essa atitude está certa, essa atitude está errada. Mas a motivação, cuidado. Essas coisas só o Senhor pode sondar.
os corações, para saber com qual motivação fulano fez isso ou fez aquilo. Senão nós também seremos uma igreja atada. Se não julgarmos as atitudes, o certo e o errado, nós nunca poderemos dar juízo, não é? Sobre determinadas circunstâncias, mas as motivações. Deixe isso, é uma terra do coração, que só o Senhor pode pisar. Então tenha cuidado com aquilo que replicamos, com aquilo que vamos falando de notícias no nosso meio gospel, não é? Em nome de Jesus, tenha amor no teu coração. Uma palavra que é muito firme no meu coração. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Tenha cuidado, porque às vezes pensamos que estamos em pé, mas já estamos caídos diante dos olhos do Senhor. Então, o Senhor, ele está falando isso. Olha, se você pensa que você está em pé, tenha cuidado para que não caia. Guarde o teu juízo das motivações humanas para você mesmo, porque ele é quem sonda e é ele que vê os corações dos homens, como foi falado aqui, já em Amós, capítulo 4, 13. Amém? Ele vai sondar o coração humano e vai dar segundo o propósito de cada coração. Mas é ele quem faz isso. Podemos falar, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E só. Amém? Em nome de Jesus. Não se esqueça dessa palavra. Nosso Deus é mais forte. Amém? Em nome de Jesus. Fique com Deus. Até amanhã, no horário normal, 7h30. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Shalom, shalom. Glória a Deus. Até mais. Aleluia.